Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês tudo que eu li no mês de junho. Começando, como sempre, pelo que eu li aqui no Kindle. Eu li um livro aqui, O Duplo, de Dostoiévski. Gostei? Mais ou menos. Acho que é a segunda obra de Dostoiévski. A primeira foi Gente Pobre, que eu já li. E aqui o Duplo, totalmente diferente, assim, ainda não é o Dostoiévski de Crime e Castigo, dos Irmãos Karamazov, do Idiota, mas a gente consegue perceber ali alguns indícios do grande escritor que ele se tornou depois disso. Não vou fazer um vídeo sobre este livro, mas eu tô querendo fazer algum vídeo para comentar um aspecto aqui, que é a questão do duplo. Eu fiz um vídeo há muito tempo indicando 5 livros, o duplo na literatura. Aí eu indicava 5 livros. Claro que não tinha este, porque eu não tinha lido o livro ainda. Eu também não li ainda do Saramago, O Homem Duplicado. Mas eu indiquei 5 livros, 5 histórias, né, porque tem conto também, em que aparece o duplo. Aí aqui temos o duplo, de novo. E eu fiquei pensando, acho que é interessante fazer um vídeo diferente do outro. Só estou falando livros que tem duplo. Eu quero fazer um vídeo exaltando o contexto do duplo, que é o século XIX. Por que surgiu o duplo na literatura no século XIX? A gente tem vários, O Médico e o Monstro, aqui o duplo do Dostoiévski. Eu acho que dá para ser um mito literário, né? Mitos modernos, vou fazer isso, pode deixar. Então eu vou comentar o duplo, por que surgiu, que contexto, que significa, o que isso tem a ver com o romantismo, e eu já afirmo que tem a ver com o romantismo. Mas, resumindo a história aqui, um cara, acho funcionário público, ele descobre um outro ele, um outro eu, né, um outro ele, lá, faturando em cima das coisas dele. Então, o senhor, é o nome russo, não vou lembrar, tem uma pessoa igualzinha a ele, tipo, faturando em cima, se dando bem, fazendo tudo que ele faz de errado, o outro faz certinho, o outro fica com os louros de tudo, ele vai se irritando, ele vai se desarmonizando diante dessa situação, né? Pelo menos qualquer um ficaria nessa situação, mas o duplo é isso, é o espelho, é o eu ao contrário, né? Essa situação de espelho, mudando a chavinha, o que eu faço de negativo, o outro faz de positivo, ou, psicanálise explica, é um superego atuando no que eu não teria coragem de atuar conscientemente. Não teria coragem conscientemente de atuar. Li Ibsen, Um Inimigo do Povo, uma peça incrível. Ele escreveu no século XIX, mas é super atual e eu vou fazer um vídeo sobre essa peça, porque ela merece. Ibsen sempre merece, né? Tô até pensando em reler A Casa de Bonecas para fazer um vídeo à parte, para vocês perceberem o que é Ibsen. Aqui é a história de um médico de uma cidadezinha turística, famosa pelas termas, né? E o médico da cidade, irmão do prefeito, ele descobre que as águas das termas estão contaminadas, envenenadas. Ele quer avisar a população, mas ele é impedido. Então, imagine, se o título do livro é este, imagine o que aconteceu. Vou fazer o vídeo, aí vocês vão descobrir porque esse livro é muito legal e muito atual. Li Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. É outro livro que merece um vídeo, porque vocês vão se lembrar que eu comprei este livro, fiz questão de comprar para entender um fenômeno político, aí, nossa situação política atual e tudo mais. Então eu vou fazer um vídeo comentando, né, o comportamento de manada, o comportamento de massa, qual a explicação da psicanálise para o comportamento de manada. Li Fogo Morto, do José Lins do Rego, a primeira obra que eu li dele, eu gostei bastante. Esta obra me fez lembrar uma do Jorge Amado, que é Terras do Sem Fim, que está até aqui do ladinho. E aqui, Terras do Sem Fim era sobre o ciclo do cacau. Aqui a gente está naquele ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. A gente está aqui no momento de crise desse ciclo do açúcar. E aí os latifundiários, os grandes donos da terra, que depois se tornam os grandes políticos, aqui a gente tem 3 personagens principais, assim, interessantes. E como eles lidam com a decadência do ciclo da cana. Aqui tem perfis psicológicos muito interessantes. Como este livro está relacionado nos 100 livros essenciais da literatura brasileira, quando eu fizer o vídeo de atualização, vou comentar melhor sobre ele, tá?
Outro que eu li, Desonra, do Keats, eu não sei como fala o sobrenome deste autor africano, sul-africano. Aqui é uma história bem pesada, é um livro que incomoda também, a gente lê, não sabe se gosta. Eu reli, na verdade, eu li este livro há muito tempo, antes dele ganhar o Nobel, e reli porque o Henrique, um seguidor, um amigo meu, pediu para eu comentar este livro, porque ele ficou incomodado com o que acontece aqui. E eu entendo o incômodo dele, eu tive que reler e vou fazer um vídeo, né? Mas eu já adianto que aqui é a situação de um professor universitário branco que vive na África do Sul, e ele se envolve com uma aluna, enfim, sai da universidade por conta desse envolvimento, vai passar um tempo com a filha que mora na fazendinha lá, e a filha é estuprada por negros, né, 3 negros e tal, e engravida. Não há que se falar spoiler, porque é pura bobagem essa obra, importa muito pouco. O que importa é por que a gente se incomoda, é isso que importa nessa obra, hein? Então assim, saber o que aconteceu. Se você não fala o que aconteceu, não dá nem pra comentar a obra. Aqui, spoiler não adianta absolutamente nada, não faz diferença nenhuma. Então assim, diante disso que eu contei, o que incomoda? Qual é a situação? Eu vou fazer o vídeo. Reli A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Nesta edição aqui eu tenho Tonio Kruger também. Só que eu só reli Morte em Veneza. Tonio Kruger eu já li da outra vez. Então o livro é pequeno e tem 2 histórias. Então Morte em Veneza é um conto ou uma novela. Thomas Mann, né? Essa autoria já nos traz implicações. Envolve filosofia, estética sempre, uma retomada da antiguidade, algumas coisas assim. É um professor de literatura que vai para Veneza, ele tá numa crise, não sei, 50 e poucos anos, vai para Veneza e lá ele vê um rapaz, um pré-adolescente, que tem um padrão de beleza, assim, beleza grega, né, que o fascina, né. Então ele fica num estado contemplativo, e este estado contemplativo deste menino faz com que ele dialogue com si mesmo, ele entre em contato com emoções bem fortes e tal. Eu acho que eu vou fazer pílulas de interpretação. Nossa, estou prometendo muitos vídeos, hein? Mas eu acho que eu vou fazer pílulas de interpretação de Morte em Veneza, porque aqui tem alguns trechos que vale a pena o comentário. Principalmente o diálogo direto com Platão, que tem aqui, uma obra clássica. Então a beleza do outro o deixa extasiado. Então a gente pensa, uma pessoa mais velha com um jovem, é muito grego isso, aquele homoerotismo da antiguidade clássica. E tem essas questões aqui, bem legal. Livros curtos, mais impactantes, hein? Boas obras eu li, gostei de todas, não tem não, o duplo que eu achei assim, não tão bom quanto os outros, mas ele traz um elemento muito interessante que é a questão do duplo. O que eu quero mostrar para vocês? No livro Leitura do mês passado, eu falei da leitura compartilhada do próximo semestre. Terminei de ler Casa Grande Senzala e pedi para vocês escolherem, elegerem um dos 3 que eu apresentei. Eu apresentei A Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e História da Loucura, do Foucault. Pedi para vocês votarem, também pedi para votarem no Instagram. Ganhou A História da Loucura. Para minha surpresa, eu jurava que ia ganhar Formação da Literatura Brasileira. Aliás, eu ia ler Formação da Literatura Brasileira. Depois que me veio a ideia de pedir para vocês escolherem. Aí escolhi mais 2 títulos, esses 2 títulos. E aí o que eu vou fazer? Claro, né? Vou ler o que foi sugerido, o que ganhou. Mas aí eu vou deixar Formação da Literatura Brasileira para ler o ano que vem inteiro. Leitura compartilhada. Então assim, ler durante um ano. Vou fazer apenas essa leitura compartilhada no ano que vem? Provavelmente não, mas este com certeza. Então em janeiro começo a ler. Eu vou fazer a divisão ainda depois. Mas esses aqui vocês já podem começar a ler, já que é para julho, né? Começa em julho. Vou mostrar a divisão. Tem lá no meu Instagram, o Kiwi do Mundo. Lá tem publicada a divisão, mas vou ler aqui. Julho, capítulo 1 e 2. Agosto, capítulo 3 a 6. Setembro, capítulo 7 e 8. Outubro, capítulo 9 a 11. Novembro, capítulo 12 até o fim. Dezembro não, né? Dezembro são festas, ninguém lê muito. Então, como esse aqui não é tão grande assim, eu fiz essa divisão pra ficar mais folgado, tá? E aí eu termino os vídeos em dezembro. A última parte que eu ler em novembro, vou fazer o vídeo em dezembro.
E já que este ganhou e eu me comprometi em ler a formação da literatura brasileira, mas muita gente também votou em Raízes do Brasil, eu também tenho interesse em ler Raízes do Brasil, muito provavelmente no período das férias eu leio a Raízes do Brasil. Não vai ser leitura compartilhada, mas aí eu leio e faço um vídeo, tá bom? Então assim, todos os três contemplados de uma forma ou de outra. Agora eu quero mostrar também alguns livros novos que eu tenho aqui, eu vou mostrar 4. O Verão Tardio, do Luiz Rufato, que eu recebi da Companhia das Letras, já comecei a ler. É a história de um cara que volta, acho que ele se separa e está voltando para a sua terra natal, que é Minas, que é uma cidade de Minas. E aí ele está com alguns estranhamentos. Também tem a ver com o seu estado emocional e tal. Mas quando eu terminar de ler, eu comento melhor. Sobre o autoritarismo brasileiro, Lilia Moritz-Schwartz, que é uma professora lá da USP de antropologia que eu gosto bastante. Já tive a oportunidade, não de ter aula com ela, mas de assistir palestras, coisas assim com ela. Já comecei a ler também. Ele trata dos mesmos temas, praticamente, de A Elite do Brasil, do Gessé de Souza, que eu fiz o vídeo, vou deixar aqui. Mas a abordagem é diferente, né? A forma de abordar, a forma de tratar os temas, a escrita é bem diferente. Depois, muito provavelmente também vou fazer um vídeo sobre este livro. Este aqui eu fiz um rolo com um amigo meu, então eu ganhei mais ou menos. Este aqui também recebi da Companhia das Letras, Escrever Ficção, um manual de criação literária, Luiz Antônio de Assis, Brasil. Não comecei a ler ainda, mas eu fiquei bastante interessada. A prática da escrita é algo que me interessa muito. E este aqui eu ganhei de um outro amigo, Arte como Terapia, de Alain de Botton, e John Armstrong. Eu ganhei de um amigo porque eu estava profundamente triste. No dia a gente almoçou e a gente passou numa livraria, ele disse, não, você gosta muito de arte, isso aqui é bom, tal, e cheio de imagens, e eu olhei, pareceu bem interessante. Acho como terapia, depois que eu ler, comento com vocês. Então é isso, me digam aqui o que vocês leram disso tudo que eu li, o que vocês leram disso tudo que eu não li, mas tenho aqui agora. Se vocês vão me acompanhar em A História da Loucura do Foucault, é um livro muito legal, eu já falei pra vocês, eu comecei a ler um tempo atrás, avancei um pouco, vou recomeçar pra gente fazer a leitura compartilhada, tá bom? Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.